Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa Negócios e Tendências. Esse programa ele é estruturado pelos coordenadores dos cursos de pós-graduação da Uninter da área de negócios. Eu sou a professora Caroline Brasil e estou aqui junto com a professora Sandra Lopes. Nós vamos falar sobre um tema que emergiu mais fortemente durante a pandemia, que é a mobilidade urbana. Mas antes, gostaria de fazer uma breve apresentação da minha colega Sandra Lopes. Nós somos parceiras de coordenação, ela também é coordenadora dos cursos de pós-graduação, mas na área do meio ambiente. E também temos um projeto junto no grupo de pesquisa 6, que é Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis. E o nosso projeto lá fala justamente da mobilidade urbana. Então, a gente está pesquisando bastante sobre esse tema e vamos hoje trazer aqui para vocês como uma das oportunidades de negócio dentro das cidades e as suas interferências, o que isso impacta na nossa vida. Sandra, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bem-vinda ao nosso programa Negócios e Tendências. Obrigada pelo convite, agradeço imensamente, é sempre um prazer muito grande participar desses programas, que a gente faz uma troca de conhecimento, uma fala muito boa e esclarecedora por esse Brasil todo. Isso. E eu gostaria, Sandra, se possível, você primeiro trazer assim o que é a mobilidade urbana, porque muita gente tem ouvido falar, né? Não só agora na pandemia, mas mais agora. O que é a mobilidade? Todo mundo fala tanto em mobilidade urbana, mas eu sei que você tem alguns conceitos para nos esclarecer, né? O que seria essa mobilidade urbana? Então, é um assunto muito novo, mas ao mesmo tempo que já existe há muito tempo, né? Ele está vindo à tona, está sendo bastante cogitado, bastante evidenciado, porque as cidades cada vez crescem mais, cada vez mais o indivíduo vem para a urbanização, e isso compromete não somente a mobilidade urbana, mas compromete outros pontos de uma cidade. Mas hoje o nosso caso é a mobilidade. Então, o que vem a ser a mobilidade? Todos nós falamos, como a professora Caroline já citou, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que envolve. A mobilidade urbana nada mais é do que o pulsar de uma cidade. É a maneira com que as pessoas se mobilizam, andam, participam e dão vida àquela cidade. Junto com as pessoas, com os indivíduos, tem também a parte da condução, do transporte, seja ela privada ou pública, ou por motorizado ou não, e faz parte dessa mobilidade. Mas o ser humano, o indivíduo, ele está integralmente ligado a essa mobilidade. Para isso, para que isso seja trabalhado, visto ou conduzido numa cidade de maneira até como se fosse uma mão invisível, conduzindo uma boa mobilidade, é preciso ter políticas públicas. Então, nós temos no Brasil, e todos os estados, os municípios, as cidades, têm as suas políticas públicas da mobilidade. Então, ela nada mais é do que a integração entre os diferentes modos de transportes e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas. E também está envolvido nisso tudo as cargas no território do município. As cargas também entram na parte da mobilidade. Não há cidade, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, que não tenha caminhões que descarreguem em seus armazéns, em seu comércio, não é verdade? Às vezes tem horário, muitas cidades já têm até horário já definido, determinado para isso. E porte, às vezes, de caminhão e tudo, né? Uma vez eu ouvi falar, vamos ver se está no caminho certo, né, Sandra? Seria a mobilidade urbana, ela está muito relacionada ao ir e vir das pessoas. Não só a gente pensa muito em ir para o trabalho, voltar para casa e etc., mas também ir para o lazer,
ela também ir a médicos, o acesso facilitado, você falou de acessibilidade, né? O acesso ele tem que ser facilitado também para todas as estruturas, né, públicas, né, de saúde, de secretarias, enfim, tudo que tem numa cidade tem que ser de fácil acesso, esse ir e vir das pessoas, né? Isso tudo engloba a mobilidade urbana, né? Com toda certeza, professora. E faz parte também o investimento que o município, a cidade faz para que isso dê uma infraestrutura, que dê tranquilidade, né? Tranquilidade, que dê também segurança, né? No ir e vir, no ir e vir. Não é somente trajetos de grande espaço de locomoção, de trajeto de locomoção, que a gente considera mobilidade urbana. O fato de você sair de sua casa até a padaria, a pé, buscar seu pão, ou até o supermercado a pé, isto faz parte também da mobilidade urbana. Por isso, quando eu falo em investimento de estrutura, infraestrutura na cidade, faz parte também as calçadas. A gente não lembra que as calçadas entram na mobilidade urbana. O papel é importantíssimo. E aí, durante a pandemia, a gente até escolheu como título aqui para a nossa rádio, mudanças que vieram para ficar, né? Essa mobilidade urbana. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a usar mais bicicletas para evitar ônibus com aglomeração de pessoas, ou então, devido à restrição, né, imposta pelo isolamento social, passaram a comprar e consumir mais do mercado local, próximo, né, na quadra do lado da sua casa e residência, até o home office permitiu também essa nova cultura. O que você acha, professora Sandra? Você acha que isso é uma mudança, vai acabar se tornando uma nova forma de se locomover em maneira definitiva aqui nas cidades brasileiras? Vamos falar do Brasil, né? Porque a gente tem exemplos de cidades no exterior que já adotam bicicletas como seu principal meio de locomoção, né? Agora, aqui no Brasil, isso já não é uma realidade tão forte, mas cresceu muito desde que a pandemia começou. Você percebe isso como uma tendência de ficar mesmo? Ou quando, de repente, as coisas voltarem, as pessoas voltam a usar mais o carro? Como que você vê isso? Olha, eu vejo, faz muito tempo que eu já estou na área de meio ambiente e gosto de ficar sempre estudando, buscando, participando de eventos tal sobre mobilidade, sobre o impacto de tudo isso dentro do meio ambiente, né? Então, até era uma tendência há alguns anos atrás. Hoje, ele já está praticamente incorporado ao novo comportamento do indivíduo urbano. Então, a tendência, ela é praticamente um estágio anterior à mudança desse comportamento, ao estado de comportamental e de adesão àquela ideia que o indivíduo tem. E então, finalize a frase, professora Sandra. Então, eu acho que é uma tendência que veio e está cada vez mais se concretizando como um novo comportamento. Até nem é tão bom ficar falando sobre o novo normal, não. São comportamentos que o indivíduo vai vendo, vai percebendo, que vai tendo o quê? Uma melhoria, principalmente na sua qualidade de vida, o andar a pé, o ciclista. Primeiro, andar a pé ao ar livre talvez tenha menos risco do que você pegar um ônibus, um circular, ou então você correr em uma pista que você acaba esbarrando em outra pessoa. A mesma situação para o ciclista. O ciclista, para ele se conduzir e passar por aquele trajeto e praticar que seja esporte ou então ao mesmo meio de transporte que ele está utilizando, ele precisa necessariamente, fisicamente, de um espaço entre um e outro. Então, já dá esse espaçamento social que está sendo exigido hoje perante a nossa situação de pandemia.
Então, Sim. hoje, esse novo modelo, essa tendência, ela já está sendo modificada até o comportamento dos indivíduos urbanos. E não é só para praticar esporte, não. É também uma questão de economia, uma questão de saúde, uma questão de novo comportamento, uma questão de influência europeia, que nós estamos tendo sensivelmente. E até talvez uma consciência também em relação ao meio ambiente, né? Você percebe que as pessoas começam a se questionar até que ponto, né, os automóveis movidos a gasolina ou mesmo movidos, pode ser até mesmo o etanol, mas ele é muito mais poluente do que se a gente comparar a bicicleta, né? E, claro, você comentou muito bem sobre a qualidade de vida. A gente está falando daí em saúde, né? Saúde da população. E muitas vezes aqui, depois eu sei que você tem alguns números para nos passar, mas aqui em Curitiba nós temos muitas ciclovias. Então, claro que ainda não está em toda a cidade, mas você consegue se deslocar com uma certa facilidade, praticamente pela cidade inteira, através de ciclovias. Então, isso acaba estimulando as pessoas até a usarem, porque daí elas percebem aquele espaço como adequado. Eu não estou concorrendo com um carro, eu não estou numa calçada, né, que não é o adequado, né, estar com a bicicleta na calçada. Eu quero, antes de você passar esses números, Sandra, eu quero só comentar que os alunos que estiverem nos assistindo, ou quem esteja nos assistindo através do Facebook, se quiser participar, mandar seu comentário, eu estou vendo que a Hilda mandou um boa tarde aqui para nós, através do chat. Nos encaminhe, mande qual é a realidade aí na sua cidade, se houve esse aumento, como nós percebemos aqui em Curitiba, em algumas outras cidades, desse nova forma de locomoção com as bicicletas, né, que seria essa mobilidade urbana, que nós percebemos como algo que veio para ficar pelos benefícios que a gente está listando para vocês. Mas, claro, que só o tempo para dizer se isso realmente vai acontecer. Sandra, você quer passar esses números? Eu sei que você pegou alguns números aqui do Brasil mesmo, né? Diversas cidades aqui do Brasil. Então, eu trouxe para complementar a fala e para que as pessoas que estão ouvindo em diversos pontos do Brasil se atentem a esses números, né? Vamos começar, então, por Curitiba, que a professora já falou, né? A professora Carol já falou. Curitiba, nós temos, em média, 208 quilômetros de ciclovias e 100 quilômetros de calçadas compartilhadas. O que é isso? Isso é bom exemplificar, né? Dentro dessa novo modal, né, que a gente chama do ciclismo, é uma modalidade nova, nem sempre as ciclovias são exclusivas. Elas podem ser ciclovias direcionadas somente para as bicicletas, mas também há espaços em algumas cidades, se não em grande parte das cidades, no início, que são calçadas compartilhadas, aonde você anda, faz a sua caminhada, ou então a sua corrida matinal ou durante o dia, junto com as bicicletas. Quando não, até com alguns skates, né? Então, essas calçadas compartilhadas, muitas vezes, ela tem uma extensão até reduzida em relação às ciclovias específicas. Aqui em Curitiba, nós temos realmente os eixos norte, sul, leste, oeste, que por onde passa o outro modal também, que é da mobilidade, que é o transporte público, né? Também tem suas canaletas. Muitas vezes, esses eixos são cortados por canaletas específicas, diferenciadas, centralizadas nas vias, onde somente esse ônibus pode passar, mas que a gente sabe que passa bicicleta, pessoas andando, tal, mas que não é o correto. Por isso, a cidade está investindo, e grande parte das outras cidades também investem em ciclovias, justamente para dar segurança, tanto para quem está andando a pé, que pode ser compartilhada, quanto para o ciclista. Tá? E eu acho interessante falar essa ciclovia compartilhada,
a pessoa pode estar de a pé, né, ou até de patinete, skate, enfim, ela é asfaltada. Então, ela é muito segura no que se refere à estrutura, né, do piso. Não é simplesmente uma calçada, né? Então, muito Não. interessante mesmo. E ela está incorporada e tem que estar dentro das políticas públicas de mobilidade urbana. Por isso que já Hum, de início eu já citei sobre as políticas públicas da mobilidade urbana. Dentro dessas leis, seja ela federal, estadual ou até mesmo municipal, ela tem que estar contemplando dentro dessas diretrizes ou destas normas ou desses itens que compõem essa lei ou essa norma de políticas públicas, tem a largura destas ciclovias, a extensão, o que pode ser, quem pode utilizar, a quem é direcionada, né, o objetivo, o objeto de uso daquilo, o indivíduo, a bicicleta, se é compartilhada, se é de uso exclusivo, e normalmente ela tem delimitação por quilômetros, e um lado que é para o indivíduo que está andando a pé e o que está na uhum. bicicleta É, motorizada, seja tem ela até os motorizada ou desenhos, não. né? Os Pintados, né? desenhos, Desenho no isso. YouTube, isso é ótimo. E as outras cidades Então, que você separou, quais olha, seriam? Para a gente ter uma noção, né? De comparação, de variação, né? isto. Então, até esses dados, eles são assim atualizados, mas muitas cidades ainda estão em revisão. Então, eu peguei os dados até 2017, 2018. Agora, com Uhum, essa pandemia, está sendo reestruturado e repensado. Nós vamos falar uhum, depois também sobre isso. Belo Horizonte hoje tem 89 quilômetros, 89,93 quilômetros de ciclovias. Aí uhum. nós temos São Paulo, com 504 quilômetros. Veja que Nossa, ela é é muito grande, mas em proporção ao tamanho da cidade, em relação uhum, a 208 quilômetros, que Curitiba é bem mais provinciana que São Paulo, tem um pouco mais, então, de acesso e mobilidade. Mas São Paulo uhum. está trabalhando muito Para sobre isso, aumentar. para aumentar. Uhum, Porto Alegre, 41 quilômetros, mas eles uhum. estão num projeto com essa pandemia de aumento dessas ciclovias temporárias, mas que a gente sabe que com todos esses itens que nós já falamos, Uhum. provavelmente ficará não só E, provisório, e nós até assistimos uma webinar, não é, professora foi, Sandra, recentemente agora, acho que faz um mês, nem isso, uns 20 dias, falando sobre essas ciclovias temporárias, que elas pelo estão sendo mundo criadas, todo, né? isso mesmo, elas estão sendo criadas não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, México, Colômbia, porque realmente as pessoas, na verdade até a gestão pública, está querendo incentivar que não se use tanto o transporte coletivo para tentar segurar a pandemia. Só que para isso tem que dar uma outra alternativa, porque as pessoas, muitas vezes, elas não podem deixar de ir trabalhar, elas precisam chegar, né? Às Se vezes trabalham num locomover, serviço essencial, exatamente, né? É algo que não pode deixar de ser feito. E aí criaram-se essas ciclovias temporárias, mas muitos estão falando, inclusive nessas outras cidades, Buenos Aires também foi citado, uhum, transformar essas ciclovias temporárias em definitivas, porque já perceberam que o uso, a aceitação por parte da população está sendo maior do que o esperado, né? Eles imaginavam um número X e quando começaram a computar, tinha lá 3, 4 vezes mais pessoas utilizando. Então isso para mostrar que de repente realmente a consciência está diferente, né? Já tem uma noção diferente da situação, não só pela pandemia, mas também pela qualidade de vida, pela poluição, e até às vezes é mais gostoso, né? Você se dirigir a um outro lugar de bicicleta do que dentro de um ônibus, né? exatamente. Aí recai sobre os indicadores que a gente trabalha, chamados socioambientais.
Os indicadores socioambientais, a gente não trabalha somente com o bem-estar do meio ambiente, com a diminuição da agressão ou do impacto ambiental que ele sofre, né, com certeza, com o uso intenso de transportes motorizados, especialmente a diesel e o combustível gasolina, que são os combustíveis que são mais utilizados E e que é a geram maior maioria. impacto, é a maioria. A maioria. Quando a gente fala desses indicadores socioambientais, a gente trabalha também com a qualidade de vida do indivíduo e também o fator econômico. Com toda essa pandemia, a gente está vendo que, notando dentro de cada família, de cada pessoa, cada família está percebendo, querendo ou não, estamos sendo impactados por isso. O dólar que sobe o fator de custo de vida, que sobe o combustível, que sobe o valor, muitas vezes, Vira uma cadeia, né, na verdade. vira uma cadeia, exatamente. Então, são indicadores socioambientais que a gente trabalha, que até tem um curso que eu coordeno, que se chama Gestão Socioambiental e Saúde, aonde a gente trata com bastante efetividade essas questões. E muito atual. Então, vamos voltar aos nossos indicadores, ainda temos mais umas cidades, Paramos lá no Porto Alegre. Fortaleza, peguei Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador, por quê? Porque nós temos uma orla muito grande e temos uma população, grande parte da população brasileira vive na faixa litorânea, onde tem a maior concentração urbana no Brasil, é a faixa litorânea. Então, Fortaleza, até 2012, tinha uma linha de 68 quilômetros. Hoje, olha, 2012 para 2020, meados de 2020, são 7 anos e meio, 8 anos, ela já está com 257 quilômetros de ciclovia. Veja, aumento expressivo. Para você ver como não o aumento do uso, né, das ciclovias, ele foi impulsionado pela pandemia, mas não só, né? Não só. Então, aí você vê que não tem relação, né? Na verdade, a cidade foi beneficiada, né, pela ciclovia que já estava pronta para que as pessoas pudessem usar durante a pandemia, mas já estava sendo pensado antes, né? Antes, 2012. Políticas públicas, bem-estar social, socioambiental. Aí eu peguei também Salvador. Salvador é uma cidade, é uma das maiores cidades que nós temos no Brasil. Tem uma população flutuante muito grande. É uma cidade extremamente turística, tanto quanto Fortaleza, Rio de Janeiro e outras mais, né? Mas Salvador também. Nós temos 151 quilômetros de ciclovias. O Rio de Janeiro contribui com 374 quilômetros, também bastante extensivo. Porque a cidade toda é margeada, tanto quanto Fortaleza, quanto Salvador, ela é toda margeada pelo mar, né? Então, a tendência é expandir pela orla toda, acaba tendo um número mais expressivo, né? E Brasília, a capital, que surpreendeu com 440 quilômetros de ciclovia. Então, nós temos, assim, um índice bem elevado, bem significativo, né? Representativo. Até porque lá em Brasília muitas coisas são muito distantes, né, uma das outras. Né? E aí, né, tudo muito longe, né? As distâncias são diferentes. Ela tem uma característica diferente dos outros centros urbanos. Exatamente. Então, é realmente interessante, né? Se tanto de ciclovia mesmo. As outras cidades que eu não trouxe, não citei, não é porque eu não conheço ou não dei importância, é que essas são mais representativas. Por exemplo, Florianópolis está trabalhando, Porto Alegre, apesar de eu ter trazido, está trabalhando justamente com essa ciclovia provisória da pandemia, temporária, que a gente diz. Vai virar definitivo. A gente já está percebendo que é uma tendência. E aí, por tudo isso, não é, professora Sandra, a gente percebe que possivelmente a mobilidade urbana, e até também tem outra coisa, né, que a gente acabou ainda não comentando, mas as entregas por delivery, elas também estão sendo facilitadas pela mobilidade urbana, né? A gente percebe, não entrando na parte de registro, né, da parte legislativa, que eles estão até pedindo, né, uma nova forma de trabalho, mas a gente percebe que está mais facilitado, né, o trabalho deles com as entregas, devido ao fluxo do trânsito estar menor.
as entregas estão ficando mais rápidas, é só a gente parar para pensar quanto tempo levava quando a gente fazia um pedido de determinado restaurante que seja, para ele entregar, hoje na pandemia está entregando mais rápido. Como? Provavelmente por quê? Porque o trânsito está menor, ou a infraestrutura está mais facilitada, então é algo que está vindo para contribuir até para outras profissões, inclusive, não só o cidadão, né? Exato. Então, vou pegar um ganchinho assim, falando sobre esta pandemia, essa mudança, o uso mais restrito, tanto de transporte motorizado quanto não, a melhoria do meio ambiente também, a melhoria da qualidade do ar, a Eu volta. pedi para você falar sobre isso. Ah, A redução da poluição, né? Fotos de satélite que mostraram, não foi? Eu foi. vi alguma coisa que foi expressivo, né? Uma mudança assim nunca antes vista de redução Então, da poluição. aquela neblina sobre as cidades, que são chamadas de fog, né? Então, Uhum. que são neblinas e Partículas, são partículas, partículas de são poluição. acumulados de Uhum. poluição que ficam pairados, porque tem a umidade, porque tem a incidência do sol, dos raios de sol, tal, e o próprio peso do poluente, principalmente gerado pelas indústrias, que também deram uma redução na sua produção, e também na parte de geração de hidrocarbonetos, que é através da queima incompleta, né, do combustível que é utilizado pelos carros, pelos caminhões e carros, tal, que é chamado de Uhum. hidrocarbonetos. Então, isso tem trazido uma melhoria bastante grande, e isso reflete em quê? Reflete principalmente na melhoria da saúde do indivíduo urbano, ao entorno e também a flora e a fauna. Que Ah, muitos sim. animais que a gente não via mais na cidade, a gente está vendo. Por Uhum. exemplo, no interior do Paraná, esses dias nós tivemos a visita, ontem, de um lobo-guará, né, que estava lá no interior de São Paulo, que estava visitando a cidade em pleno final do dia. Isso quer dizer o quê? Que tem menos mobilidade, aí que voltamos ao nosso início da fala. A mobilidade, ela não é somente motorizada, ela também Uhum. é através do indivíduo e através de bicicletas. O movimento, o pulsar da cidade diminuiu, e isto Sim. melhorou praticamente em tudo, deu uma ajuda. Infelizmente, nós Sim. estamos vivendo uma situação que ninguém gostaria de viver. Porém, Uhum. de tudo, a gente tem que começar a tabular e buscar o benefício que isso vai trazer, se nós É, queremos aceitar ou não. e até perceber, né, o impacto que o estilo de vida das cidades estava tendo no meio ambiente, na poluição do ar e até na poluição dos rios, né? Veja Veneza. Veneza ficou com os rios mais limpos do que nunca na época que eles tiveram isolamento social. Então é algo que é muito para pensar também de uma forma nós somos obrigados a fazer isso, né? Foi compulsório, mas para pensar que algo não estava sendo correto com a natureza, com o meio ambiente, então algo que precisa ser mudado. Talvez uma mudança seja a nossa forma de locomoção em vez né, de ônibus, carros, enfim, priorizar a bicicleta, andar a pé, consumo local, essas coisas que de Exatamente. repente a gente está aprendendo aí com a pandemia, né? Exato. A minimização, né, da ação antrópica sobre o meio ambiente. Ah, Minimizar isso, diminuir essas ações agressivas e, querendo ou não, involuntariamente e muitas vezes inconscientemente, o indivíduo está ajudando o meio ambiente a se recuperar. isso. E aí acaba também que vai ter um benefício, né? Um ar mais puro também vai ser bom para as pessoas, né? Com toda certeza. Veja só que com toda essa pandemia, mesmo assim, a diminuição dos atendimentos nas unidades de saúde, né, de pronto atendimento, ou em hospitais de pronto atendimento, a redução do comprometimento das doenças de vias aéreas, que na Hum, época do inverno, grande parte do Brasil agora está na época do inverno, junto com esse vírus, que é justamente de vias aéreas,
tem dado uma incidência menor, não só pelo isolamento social, mas também pelas novas práticas de higienização individual, ambiental, não só do meio ambiente, mas do ambiente onde o indivíduo vive, que é a sua casa, o local que ele trabalha, os cuidados mais intensos com álcool gel, lavagem de mão, uso de máscara, tal. Isso tem contribuído, mas acima de tudo, a qualidade do ar tem melhorado. Temos visto isso, reflexo disso, especialmente nas estações onde trazem o mapeamento dessa qualidade do ar. Não, isso é ótimo. Professora Sandra, estamos encerrando o nosso programa. Muito obrigada pela participação. Trouxe, assim, um assunto super atual e que diz respeito a todos nós, né? Se a gente, cada um puder fazer a sua parte, isso é o melhor. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo programa Negócios e Tendências. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.